Se vocês Mas é quiserem... isso mesmo, a gente vê vários relatos que os pessoas põem fogo no meio da roça para queimar os matos que tira do meio da roça. Eu falo. A gente, desde do começo, os pessoal ensinou para a gente não pôr fogo, a gente fazer um monte e deixar lá que ele recompõe e faz a adubação para meio da lavoura. Mas isso é verdade, tudo isso tem a ver com a nosso meio ambiente, é uma cadeia alimentar. Cada um faz uma função diferente para a sobrevivência, para manter o equilíbrio da natureza, né? Por isso que está essa erosão no mundo aí, escasso de chuva, é muito problema por causa disso mesmo. Porque os principais hoje da destruição do planeta somos nós mesmos, né? A gente tem que se educar para a gente saber aprender a viver com a natureza. A gente sempre fala que a Terra é mãe, como é que a gente vai destruir uma mãe? Mas mesmo assim ainda tem gente que destrói, mas isso é muito importante. A gente tem que saber educar, educar e educar outras pessoas que não sabem educar a natureza. Isso é muito importante. Pois é. É um tema que é difícil de entrar na cabeça de muita gente, mas quem é apaixonado pela agroecologia, pelas sementes crioula, pelas plantas, quem tem outras, a gente são os guardiães de sementes, tem outros que são guardiães de plantas, tem todo esse manejo com a natureza, isso é muito importante. Muito bom. E é importante também a gente estar nesse trabalho, né, de divulgação, para que as pessoas conheçam, porque tem muita gente que tem até alguns agricultores, né, familiares, que ainda, como Nara comentou, que ainda está presa a algumas técnicas, né, desse sistema convencional. E esse trabalho de divulgação, vocês indo para as feiras, falando, é tão importante, viu? Obrigada a vocês por estarem contribuindo aqui com a gente. Eu participei de uma feira de Fotenil, Bahia. Aí uma senhora, de idade, ela chegou, visitou todas as barracas, né? Aí ela foi, bateu-se no peito e falou: se eu tivesse um troféu hoje para me dar, hoje aqui, era essa banca aqui de semente, porque aqui é vida. Nossa, aqui é saúde, a gente tem que plantar saúde para nós comer, porque nós estamos comendo doença, porque aqui é saúde. E ela chorou. O que me comoveu foi a lágrima dela e ela falou, de bom tom e alto para todo mundo ver. Ela falou assim, meu troféu hoje é para essa banca aqui. Isso é muito comovente, porque nós, como Nara mesmo, sabe, quando a gente está com a banca cheia de sementes crioula, quando a pessoa chega com aquele brilho no olhar pelas sementes, que pega assim na semente, sente na mão, que começa a falar a história daquela semente, tem gente na final que fala assim, nossa, quanto tempo eu vi essa semente quando eu era pequenininho, olha o que eu estou vendo aqui. Quando a gente olhava para o rosto, as lágrimas estavam caindo. Isso comovia a gente enchia os nossos olhos de lágrimas, a gente segurava para não chorar, mas é muito emocionante mesmo. Outros que traziam suas crianças para mostrar sementes, chegava, mostra a semente para o meu filho aí que eu quero. Aí um pega, me dá uma sementinha para me levar, eu posso plantar num vasinho? A gente pode, mas aí ninguém sabia o significado da semente para eles. Outros queriam semente para fazer a coleção, dentro de casa, botar um mini vasinho e para fazer a coleção. Isso é muito importante, porque é para geração futuras, para mostrar aos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que existia aquelas sementes. Isso é muito importante para a gente. Com certeza, muito bom. Nara? Oi. Assim, alguns espaços que a gente tem frequentado, existe também alguns convites, né, que a gente recebe. E aí teve um desses também que acaba me marcando bastante. Foi assim, eu fui fazer uma oficina de sementes e normalmente eu vou um pouco insegura, mesmo que eu já tenho um tempo que desde 2016 a semente deu um boom na minha vida, mas antes disso eu já estava inserida com a questão das sementes, mas em 2016 foi quando o banco foi implantado e a gente já ganhou
digamos que a gente foi mais visto, né? A gente acabou sendo projetado tanto para o município, como para o estado, como para fora desse estado, tá? Então a gente ficou bastante, foi bastante convidado para vários espaços. Alguns espaços até a gente acaba sendo convidado para o mesmo dia, 2, 3 vezes. Quando dá, eu e Jonatas, que Jonatas é o rapaz que é estudante também da educação do campo e que ajuda a gerir o banco e também reproduz bastante sementes no banco, tá? Então, às vezes a gente se divide, eu vou para um, ele vai para outro, às vezes os agricultores que estão inseridos nessa temática do banco, com o banco de sementes, vão para outro. Então, tem vezes que no mesmo dia, o mesmo banco participa de 3 eventos. A gente tenta dar esse suporte, tenta não dizer não. Quando a gente diz não, é porque realmente é, é muito difícil. Às vezes também a gente vai para outros municípios fazer isso, né? Fazer esses encontros e tudo mais. Mas aí a gente tem que ter, né? Digamos assim, tem que abdicar algumas coisas para ter outras. E aí a gente tem que estar, digamos, até nessa mobilização do resgate das sementes, fala também da importância disso para outros espaços. E um desses espaços que eu fui, tinha uma pessoa que era um melhorista. Ele é uma pessoa que estuda sementes, né? Pessoa até que tem livros lançados sobre melhoramento genético. E nesse encontro, quando eu entrei na sala, como conhecedora de alguns livros dessa pessoa, de alguns escritos dessa pessoa, eu fiquei apavorada. Eu falei, poxa, um cara que ele é melhorista, tipo assim, muito, muito estudado em relação a sementes, veio para o encontro. Eu fiquei um tanto, tipo, insegura naquele momento ali. Não que eu não saiba o que eu vou fazer, o que eu vou falar, não é isso. Mas essa insegurança se deu porque ele é um cara que eu só tenho uma graduação. E o cara, ele tinha pós-doutorado, digamos assim, e vários outros doutores que ele já ajudou a formar na bagagem dele. O currículo do cara é incrível em termos de melhoramento genético. E aí eu fui falar da semente crioula. E ele disse que ele foi exatamente por isso, para me contestar, para rebater. Se eu fosse falar mal do melhoramento, que ele ia me rebater. Então ele foi meio que para me confrontar. E aí ele foi e sentou na primeira cadeira. Quando eu entrei, que eu vi esse cabra, eu falei, meu Deus do céu, como assim, gente? Aí eu já fiquei meio insegura. Mesmo assim, eu falei, eu vim para isso, tinha uma sala de muita gente esperando, eu não ia deixar esperando, e fui lá fazer o meu papel. E aí, quando eu mostrei o amendoim preto para ele ficou com lágrimas nos olhos. Ele não teve palavras para me confrontar em momento nenhum. Ouviu tudo muito atentamente. E no final, ele me pediu uma semente de amendoim preto para ele experimentar. E chorou ao experimentar. Ele falou que era um sabor que remetia a ele à infância. E tinha 70 anos, que ele é um cara de 70 anos. Tinha 70 anos que ele experimentou essas sementes. Me convidou para estar participando junto a um programa de mestrado que tem aqui no município, para estar dando palestras também depois, fazendo uma aula com esse pessoal, com estudantes, né, que estão, digamos, de uma formação mais elevada que a minha. E ele falou para mim, em 70 anos, eu achei que não existia, porque ele tem mais ou menos 75, 76 anos. Ele falou que tinha 70 que ele não experimentava essa semente. E quando ele botou na boca, ele disse que sentiu o sabor da infância dele. Porque a semente crioula tem essa característica. Pode se passar 100 anos, o sabor é o mesmo. É uma característica que o melhoramento e que as sementes híbridas não vão tirar da gente de jeito nenhum. Então, eles podem fazer o trabalho deles, com o grupo deles, que o nosso foco não é esse. O nosso foco é um outro grupo, é uma outra linha, né? E a gente não está aqui para competir com eles, porque não tem como competir com isso, tá? Então, a gente colocar isso na cabeça, e eu estou contando essa história para ver o quão é emocionante ter esse tipo de relato, e que às vezes não importa o grau de estudo dessas pessoas. Quando a pessoa, ainda mais entendida sobre sementes crioula, e faz esse outro trabalho, que também precisa se conhecer sementes crioula,
ela entende mais rapidamente que não tem como a gente competir, tá? A grande dificuldade hoje para nós é fazer com que os agricultores compreendam que ele não precisa se inserir ou se adequar nesse universo, né? E querer competir com esse espaço, com pessoas que estão nesse outro espaço, tá? Não é viável. A gente pode fazer diferente, a gente pode trilhar realmente outros caminhos, tá? E foi tirado de um outro público, que é o público consumidor, né, de alimento, somos todos nós juntos, foi o poder da escolha. Infelizmente, a diversidade, ela foi estragada e foi ausentada dos mercados, das feiras, por conta dessa interferência que a gente teve no passado, né, pelo o pacote tecnológico, e que agora a gente sofre as consequências, onde as pessoas desconhecem a diversidade que existe dentro do próprio país, dentro da própria comunidade, porque dentro de uma comunidade, muitas das vezes, existe mais de 10 tipos de semente, e os próprios agricultores não conhecem entre si, porque o ato de trocar, de fazer mutirão, de poder dialogar em relação a algumas coisas, se quebrou, foram trocados pela televisão, foi trocado pela tecnologia que chegou para todo mundo, né? Hoje foi trocado pelo WhatsApp, foi trocado pela... Não que a gente não queira isso, mas a gente pode ter isso e aquilo, gente. A gente não precisa só ter isso ou aquilo, tá? Então, algumas pontuações que eu acho que é bom para a gente refletir. Tem outras pessoas que são agricultores e que às vezes falam, quer muito, deseja muito ter, né? Essas outras tecnologias, achando que são benéficas, que vai produzir mais, que vai ganhar mais dinheiro, mas pode-se hoje ganhar dinheiro com o que tem. E tem outras pessoas também que são novas, que estão se inserindo agora, que têm vontade das sementes crioula, mas ainda não acredita, acha que existe, mas não existe. Entendeu? É possível, mas não é possível. Eu acho que se eu plantar semente crioula, eu não posso plantar outra coisa. Entendeu? Então, é mais para tirar essa dúvida. E também tem aí as mensagens, vocês podem colocar perguntas, tá? E também tem a questão de depois também, pode mandar, sei lá, e-mail para mim, para a Rosa, para a gente responder. Eu vejo que, no caso, é uma nova visão, né? De tudo. De produção, você perceber em que ambiente você está inserido, né? E quanto você pode contribuir utilizando aquelas técnicas que é benéfica para o seu tipo de produção, né? Os agricultores, não, como você diz mesmo, eles foram enganados, né, durante um tempo. E a gente, com essas conversas, essas discussões, esse novo jeito de ver, não novo jeito de ver a agricultura, né? Esse retorno, né? A agricultura está provocando uma conscientização dele, e isso também parte para as pessoas que são consumidores também tem que ter essa consciência, né? E buscar valorizar tanto o agricultor familiar, afinal, 70% do que a gente come, né, vem da agricultura familiar, do que o mundo come vem da agricultura familiar, vem dos pequenos produtores, porque os grandes produtores, como Nara mesmo disse, só quer produzir soja, produzem muitas coisas, mas mais para exportar ou para alimentação animal, né? Então, a gente tem que ver quem é que a gente valoriza, quem é que a gente está ali na frente de batalha, quem são os guardiões que estão guardando nossas sementes, guardando o nosso futuro, que semente é vida, né? Se não tiver sementes, se não tiver sementes, principalmente as sementes crioulas, a gente não tem o que comer. Então, como é que a gente desmerece, né? A gente não presta atenção e nem tem um cuidado com as sementes. Se ela é que proporciona a vida de todos, do ser humano, dos animais, de tudo que tem no mundo. Não é isso, Nara? Porque, tipo assim, existe nós da agricultura familiar,
temos mais ou menos isso, 70% da produção nacional é produzido na agricultura familiar, por conta das coisas que o agronegócio, né, no sistema de monocultivo, não tem interesse de produzir, tá? Que é a questão de produzir algumas coisas que estão muito para a agricultura familiar, são coisas que eles tentou e não deu certo, ou são coisas que eles não têm muita informação ainda, são algumas atividades novas. Um exemplo, eu vou dar um exemplo muito do Recôncavo, que é o lugar que eu estou, tá? Você não vê ainda grandes cultivos, né? Você pode até ver um agricultor que tem 10 hectares aqui na nossa região de Recôncavo, produzindo 1 tonelada ou 2 de inhame, tá? Mas ainda você não vê dizer que o inhame ele está sendo produzido pelo agronegócio. Mas por quê? Porque o inhame, ele existe uma peculiaridade na hora do seu cultivo, onde quem produz o inhame é pessoas que vivem, né, naquela região. São filhos e filhas de agricultores que já produziam inhames. O saber relacionado à cultura do inhame, que é ainda uma cultura muito nova, que está sendo estudada a partir de agora para frente, que ainda não existe. Por que existe melhoramento genético para mandioca? Existe mandioca já, bastante variedade de mandioca já melhorada, né? Mas não existe ainda a variedade de inhame. Porque ainda não existe também essa forma de a gente comprar essas sementes de inhame no mercado, igual que a gente compra semente de outras coisas, de cenoura, de essas outras sementes que a gente compra normalmente, né? Por que a gente não compra ainda? Então, algumas culturas são específicas da agricultura familiar, porque o agronegócio viu que não dá muito certo e que não vai dar em lugar nenhum, não é rentável, gasta muito para produzir, então acaba não aderindo, digamos assim, entendeu? Então não adere à produção de X ou de Y por conta disso. Então, por isso que eu falo que a gente não precisa se igualar a outro grupo, porque a gente tem muita coisa que é específico nosso, tá? O cultivo de maracujá também, ele ainda é muito da agricultura familiar, apesar de existir sementes híbridas e melhoradas. Mas ele é muito ainda da agricultura familiar, porque é uma cultura extremamente difícil. É uma cultura que é extremamente acometida por pragas e doenças, digamos assim, onde os insetos gostam muito dela. Ela é muito querida no meio da diversidade dos insetos, dos besouros, dos mosquitos. Então, eles gostam muito dessa cultura. Então, toda vez que eles vão produzir, eles sentem uma dificuldade, entendeu? Então, o agricultor familiar, principalmente da região semiárida, de outras regiões, produz muito aquele nativozinho, que a gente quase não vê para cá, né? Para nós aqui é bem diferente. Um maracujazinho bem nativo. É tanto que ele não é considerado ainda uma cultura, né? Uma cultura agrícola. Ele é considerado de extrativismo, porque as pessoas não costumam plantar, dá no mato, colhe lá, faz só extrativismo mesmo, né? Então, existe... E quem faz esse extrativismo? A agricultura familiar, né? Então, tem muita cultura que é muito específica nossa. Então, a gente lidera aí uma porcentagem alta da produção e de alguns produtos, né, dentro do mercado, e esses produtos vão ser nossos. Eu acredito que durante muito tempo ainda vai continuar sendo a agricultura familiar, por conta disso, dessa peculiaridade no cultivo e no manejo, tá? Ou então, por conta do clima, da própria falta de diversidade em alguns espaços, os insetos atacarem muito, né? Se alimentarem muito delas, digamos assim. Então, é isso. Essas são algumas falas em relação a algumas coisas que eu conheço, tanto pela formação, pela vivência, que eu conheço aqui sobre nós. E eu falei do inhame porque é bem específico nosso, tá? Eu acho que é uma cultura que está muito no Recôncavo. O Recôncavo, eu acho que ele lidera hoje, eu não sei o ranking, não olhei isso antes, mas acho que ele lidera hoje na produção do inhame, tá? Como a Bahia lidera na produção de maracujá, dentro do Nordeste. Como umbu, ele também está muito para a Bahia. Quem produz umbu na Bahia, o umbu também não é considerado cultura agrícola.
o umbu ele é uma cultura de extrativismo e é colhido e extraído pela agricultura familiar, porém ele é muito, digamos assim, ele é muito, existe muito atravessador interessado nesse cultivo, mas quem cultiva e quem coleta, né, quem são os extrativistas dessa cultura são os agricultores familiares, tá? Então, assim, são culturas que não são nem consideradas cultivos. Por quê? Porque é muito nosso. Tem aí para o Baixo Sul, né? Tem gente aí do Baixo Sul que chegou e tudo, como a piaçava, ela ainda não é considerada cultura agrícola pela dificuldade de produção de muda e um ou outro excesso de dificuldade que as pessoas têm de fazer. O próprio dendê, tá? Então, tem vários cultivos que a gente faz na agricultura familiar que não são consideradas culturas e que não são ainda, digamos assim, tomadas por agronegócio, por conta que eles não têm tanto interesse, não, tá? É isso, já. No caso, eles têm interesse em culturas que não dê muito trabalho, que eles possam mecanizar, né? Como um inhame, como você falou, o maracujá dá trabalho, então eles entregam à agricultura familiar, né? Deixam para a agricultura familiar. E aí vem essa questão, se a agricultura familiar deixar de existir, que nunca vai deixar, né? Mas se do jeito que está, sem incentivos, sem políticas públicas para o seu fortalecimento, vai chegar uma hora que o agricultor muitas vezes vai ver que não está dando, né, condição de trabalho. O que a gente vai comer se isso acontecer? Né? Que não há de acontecer com fé em Deus, não é isso, Rosa? Com certeza. Não é verdade. Não vai. A agricultura familiar tem bastante isso mesmo que Nara falou. Aqui para a gente mesmo, como é caatinga, o pessoal produz maracujá, tem várias pessoas que produzem maracujá, e também tem o plantio, a época do umbu. Aqui sai muita exportação de umbu, muito, muito mesmo. Já tem gente já fazendo o plantio de imbu, mudas de imbu, à procura, sempre a gente vê a procura. E a gente tem que saber que não é da agricultura familiar. E o imbu é nativo, né? Ele nasce no mato, ele cresce, é nativo. Mas muita gente quer inserir o imbu na agricultura familiar. É isso mesmo. Eu saí um pouquinho, mas eu voltei de novo, eu pedi bastante coisa aí que Nara falou. O umbu hoje ele já faz algumas técnicas agrícolas, já são abraçadas, entendeu? Mas ainda existe pouca adesão, digamos assim, por grupos, esses grandes grupos que investem na agricultura, digamos assim, né? Investem na agricultura inversa. E a agricultura da gente é certa, a deles é errada. É uma brincadeira, gente. Digamos que são poucos grandes produtores que se interessam, como se interessa por exemplo, laranja, limão. Só que a laranja e o limão, que eu estou falando dessas culturas, gente, são pontuais para algumas pessoas que estão participando, principalmente as pessoas do Recôncavo, né? Que é o lugar onde a Ascob ela faz o atendimento às comunidades. Então, laranja e limão, entre linhas, muito agricultor familiar, ele produz uma outra coisa, tá? Na nossa região, a gente não considera ele, digamos assim, só um monocultivo, nem pessoas que produzem muito. Todo mundo produz pouco pela quantidade de terra que se tem aqui na região. A gente fica meio confuso. Diz, não, mas fulano tem muita terra. Gente, muita terra se tem lá pro lado de Barreira. Aqui a gente tem terrinha, aqui a gente tem minifúndio, tá? Então, são consciências já que as pessoas às vezes não têm em relação a outros espaços, porque, primeiro, sempre nasceu e viveu aqui na nossa região, nunca viajou para uma outra região, então não conhece uma outra região, não conhece uma outra cultura. São pontuais as pessoas que conhecem, e pessoas que estão participando também, que conhecem e sabem do que eu estou dizendo, que a gente aqui não tem latifúndios, tá? Quem tem latifúndio aqui na nossa região é quem produz gado, quem trabalha com pecuária. Aí sim, porque a gente tem muita gente de fora produzindo pecuária, entendeu? Mas que a gente não considera nem vizinho, a gente nem conhece. Entendeu? Alguém conhece os pecuaristas imensos que a gente tem aqui, por exemplo, e no Santo Antônio você vê muito pasto, mas eu não sei nem de quem é.
Então, assim, não é vizinho do pequeno agricultor lá que produz um pouquinho de laranja, um pouquinho de limão, e entre linhas ele planta milho, ele planta feijão, ele planta batata. Então, ele não tem um monocultivo de laranja e de limão. Ele tem um policultivo, onde a maior quantidade de planta que ele tem é no caso, da espécie de limão ou da espécie, no caso, do grupo de citros. Então, ele produz um grupo em maior quantidade, mas ele produz dentro desse grupo de maior quantidade outros grupos de alimentos, que é o feijão, que é o milho, que é a batata, que é a mandioca, entre outras coisas, que é capim, boi, que é várias outras coisas. O agricultor faz muito isso, que é uma fava, né, que é uma abóbora. Então, a gente não tem que considerar que o vizinho, a partir dessa live, dessa conversa, a menina disse que é para a gente abandonar. Não é isso. Vocês não... aqui na nossa região, muitas das vezes, a gente não tem essa visão, e é por isso que eu estou explicando no miudinho que os grandes cultivos que a gente está falando, a gente está falando muito mais de quem produz, tipo, algodão, soja, né? Porque soja a gente nem consegue produzir muito na nossa região, por conta de várias questões, a gente não consegue. Quem produz batatinha, por exemplo, que é a batata inglesa, que todo mundo conhece, e que todo mundo acaba consumindo de algum modo, porque a gente não consegue fazer essa grande produção para cá, tá? Cebola, são essas culturas que a gente normalmente compra, que a gente não consegue produzir, tá bom? Então, na nossa região, praticamente ninguém, assim, eu não conheço quase ninguém que faça um monocultivo, a não ser pecuaristas, tá? Porque pecuarista tem que ter muita terra para produzir várias cabeças de gado. E também está dentro do outro grupo, viu? No caso, esses produtos que a gente está falando agora, que são da agricultura convencional, que a gente consome comumente, geralmente vem de lá, de São Paulo, né, dessas regiões, onde o pessoal tem muita terra aí para produzir, né? Uhum. Gente, e aqui na Bahia a live está ótima. Viu? Eu estava fazendo uma previsão de umas 2 horas, mas a gente está chegando em 3 horas, né, de live. E eu acho que a gente tem assunto para muitas e muitas outras lives, né? Uhum, essa discussão foi muito interessante. E com esse o objetivo do nosso trabalho hoje foi justamente incentivar o agricultor para que eles se juntem, façam um banco de sementes, né? Compartilhe as sementes que eles têm na sua propriedade, que muitos não sabem, mas não tem, daqui a pouco o outro tem outra e não tem essa troca, né? Então, foi mais um incentivo, né, que a gente está para que os agricultores vinculados ao nosso projeto, ao projeto Bahia Produtiva, no qual eu faço parte da equipe da Ascob, possa ver que há possibilidades. E eu, em campo, percebo que eles têm esse interesse e muitas vezes não sabem como começar. Então, pelo que vocês falaram, não precisa de muita coisa, né? As garrafas PET, trocar semente, a gente vai juntando aos pouquinhos, né? Então, eu queria que vocês dessem conselhos, orientações, alguma coisa que vocês possam passar para os nossos agricultores, como é que os ACRs, que são agentes comunitários rurais, né? Esses meninos que são treinados pela entidade de ATE e que estão diretamente ligados aos agricultores, eles passam passam não, no caso, eles orientam os agricultores naquilo que eles têm dificuldade. Então, o que é que vocês têm para dizer para essas pessoas, tanto para os ACRs, Rosa conheceu os nossos ACRs também na FEBAFES, e para os nossos agricultores, para que eles possam se sentir incentivados, né? Apesar dessa... A live incentivou muito, mas que eles possam se sentir mais interessados, né, em preservar nessa nossa diversidade, né, biológica, é assim que fala? Eu tenho que aprender tudo, gente, porque eu não sou da agricultura familiar, nem sou da ciência, né? Não sou. Então, se eu cometi algumas gafes aí, que eu tenho certeza, eu não consigo ver meus vídeos depois, porque eu sei que eu falei muita besteira, mas a gente está aqui com o coração aberto e eu quero ouvir vocês agora para a gente encerrar, porque a gente, né?
e vamos guardar as outras coisas para a gente fazer numa próxima live. Quem vai começar? Rosa? Começa? Pode ser. O meu conselho para os novos iniciantes de sementes crioula, quando eu comecei a multiplicar 4 anos atrás, eu comecei só com 16 tipos de sementes diferentes. De lá para cá, eu já estou no mais de 300 tipos de sementes diferentes. Então, o conselho é não pegar semente de qualquer um, porque tem muita gente que quer para contaminar suas sementes, pega outras sementes que é transgênica e traz para você falando que é semente crioula que ele já planta há muito tempo. Para você tirar essas dúvidas, você tem que perguntar qual a época certa do seu plantio, como é a adaptação da semente na terra, como é a flor, quanto tempo dá. Isso tudo, o novo iniciante ele tem que saber isso tudo para ele não ter plantando semente transgênica. E também na hora da plantação, que começar a nascer, ele verificar, porque as sementes crioula, elas são resistentes a sol, a tudo. Elas são mais fortes, elas são mais, a cor é mais segura, bem mais segura, resistente. E você também já sente o cheiro. Eu não sei se Nara já percebeu isso. Eu sinto o cheiro da planta, do feijão, quando nasce, quando ele está crescendo. A flor cheira bastante. É por isso que traz os insetos para vir para o feijão, para o milho, para outras, para a fava, para o andu. E a transgênica, não. A transgênica, ela você planta, ela ali, ela dá flor, e você não vê nenhum inseto na flor da semente transgênica. É por isso que ele já faz a multiplicação, a contaminação já na semente para não dar inseto. E a semente crioula não, ela dá o cheiro, você chega no meio da roça, você sente um perfume da lavoura. E eu dou um conselho meu ir à frente, não desanimar quando uma pessoa fala assim, isso aí é trabalho de louco. Não se desanimar, porque é um trabalho maravilhoso, é apaixonante. Incentivar os jovens, que são o futuro mais para frente. Quando eu comecei a semente crioula, quando eu comecei no plantio de semente crioula, uma amiga me falou uma frase. Ela falou assim, Rosa, você vive numa gaiola fechada. Hoje eu estou abrindo a porta da gaiola e vou. Aí, quando foi essa semana, ela me falou assim, eu tinha certeza, abri a porta da gaiola e você está voando, porque cada vez mais você posta uma semente que você conseguiu multiplicar e eu fico mais apaixonada. Então, cada vez mais, o jovem, se ele plantar uma semente, ele saber plantar, ele cuidar, ele saber o tempo de colher, saber o tempo de armazenar nas garrafas, ele vai ficar cada vez mais apaixonante. E isso tem que cada comunidade se levar um banco de semente para a comunidade, iniciativa dos jovens e das crianças, isso é muito importante. Esse é o meu conselho, e que vamos à multiplicação de sementes crioula, Nara, uma sementinha de lá de longe, outra de cá, de Maracás, Nara de Cruz das Almas, outros de Poções, outros de Bom Jesus da Serra, outros de Jacobinas, outros de Bromado. Isso é muito importante. Cada canto tem que ter uma sementeira para esse sementeando. Uma coisa que eu vou falar para você, Nara, e já, nas minhas andanças, já percebi, as maiores multiplicadoras de sementes crioulas somos nós, mulheres. Os homens é bem pouco, mas nós, mulheres, somos as maiores multiplicadoras de sementes. Eu já percebi isso, né? As mulheres estão com tudo, como sempre, né? Só basta os homens reconhecerem isso. Uhum. As mulheres, acho que as mulheres têm mais uma delicadeza, né? Com as sementes, com as plantas. As mulheres são as mais multiplicadoras. E a gente vê muitos relatos de mulheres com as sementes, com a agricultura familiar, o relato delas desde criança. Isso é muito, muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Eu acho que já está um pouquinho. Agora eu vou estar voltando. Ela sai um pouquinho e volta. Uhum.
Vou acordar, sim. Acho que ainda não. A gente vai conversando aqui até ela voltar. Nara, eu conheço uma amiga que ela é de Bom Jesus da Serra. No banco de semente dela lá, ela tem mais de 800 tipos de semente diferentes. É uma guardiã encanta, é a Jessi. E Não. várias outras guardiãs de semente que a gente conhece. Aí, ó. Eu tenho que conhecer essa, Rosa, no Já se próximo juntou? encontro. No próximo encontro, conhecer ela. Quem sabe? Com certeza. A gente não sabe quando é que vai ser o próximo encontro, mas em algum momento a gente há de se encontrar. Viu? Eu tenho certeza Com disso. certeza. Com certeza. É Por só isso que já a gente se vai. organizar tudo de novo. Vai fazer novos, aí a gente coloca mais uma guardiã e a gente vai. Aí não vai ser 3 horas, vai ser umas 5 horas, 6 horas, 7 horas, só falando sobre Eu o acredito Senhor. que vai ser bem essa fase. A gente vai ter que dividir por tempo. A gente grava, fecha, depois abre de novo. Porque a gente conversando aqui também, mas quem vai assistir 5 horas, Pois é. mas a gente vai fazer sim. Nara, o que você tem para dizer aí para gente? Para mim, gente, não, né? Para os autores e as Eu falo sempre assim. A primeira coisa que eu sempre falo, que eu acho que é uma forma fácil de começar, entendeu? É assim. Tem gente que acha que sementes crioula é só semente, como eu já falei antes, é só semente de milho, feijão, amendoim. Mas aí hoje eu estou dizendo para vocês, sementes crioula é abóbora, é milho, é feijão, é amendoim. Tem semente de uma diversidade de coisas que é tudo crioula, tá? E um desses grupos é as ervas medicinais. E que a gente não pode esquecer e abandonar esse grupo e esse saber todo relacionado às ervas medicinais. Porém, muitas das vezes a gente deixa perder muita erva medicinal que tem na comunidade, aí capina, tira, joga fora, daí depois fica ali sem ter aquela erva. Então, fazendo um canteiro, um pequeno canteiro, tipo uma horta, e você colocar também ervas medicinais, né? E esse grupo aí é diverso, desde quiojô, alfavaca, manjericão. Existe uma diversidade de ervas medicinais, tá? Essas ervas são temperos, né? São considerados condimento, como também servem também para fazer diversidade de chás. Se você faz um pequeno canteiro e mantém essa diversidade, você já vai ter um banco de sementes, porém um banco vivo, em vez de ser semente seca, tá? Então, você mantendo essa diversidade já é um bom início. Próximo passo. Algumas dessas espécies que eu citei, ela coloca semente, né? Então, você vai guardando essas sementes também. Porque algumas feiras que você participar, se você coloca na bolsa, você às vezes não sabe que vai encontrar uma feira de troca de semente. E a gente troca. Em algum momento desse, as pessoas, a gente acaba se encontrando e troca. Aí, o outro passo é que se você produz alguma outra coisa, é você ir guardando. Às vezes você também tem a interação da conversa, do diálogo com o vizinho e perguntar se ele planta algum outro feijão diferente do que você planta, tá? Às vezes você trocar entre vocês, entendeu? Ou então conversar com ele para falar o seguinte: vamos juntar nossas sementes, tá? Vamos guardar tudo num lugar só. Vamos tirar um lugarzinho ali na associação ou na casa de um desses que tope essa ideia. Isso pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser um só com a sua família. Por exemplo, tem Rosa, tem a filha, que tem a mãe, que tem o pai. Só eles já são um banco. Um banco não quer dizer que eu tenho que juntar 10 pessoas e formar um banco. Um banco eu posso começar a formar a partir de mim mesma. Uma única pessoa, ela pode começar a formar um banco. Toda semente que ela pega, ela guarda, ela junta, ela vai guardando no espacinho da casa dela, entendeu? E aí ela vai ter um banco, uma diversidade, entendeu? Então, o nome banco ou casa, né, que muita gente prefere até o nome casa do que banco, é isso, é você ter uma diversidade de sementes que você usa dentro da sua casa, que você usa com sua família, que você vai passando de geração para outra, mas que você não vai perdendo o hábito de se alimentar daquela semente, de utilizar em algum momento, de doar para algum vizinho. Mas eu acho um bom início. Um banco não quer dizer que a gente tem que juntar um número de pessoas e formar esse banco, não, tá bom?
Isso é uma coisa, porque tem muita gente que acha que, mas o meu vizinho não vai querer. O seu vizinho não tem que querer, tem que querer você. Você quer, você faz, o vizinho vem depois, entendeu? Quando você tiver sua diversidade, quando você participar de uma feirinha, o vizinho vai vir depois, tá? Ele vem por tabela, digamos, como a gente costuma dizer. A outra coisa essas sementes também de abóbora, né? A abóbora deu boa, né? E aí a gente guarda de uma cor, então a gente pode ter lá no seu banco uma pessoa, um indivíduo, em uma família, ele pode ter a semente da abóbora, a semente da erva medicinal, a semente do milho, do feijão, ou do milho e feijão e amendoim. Então, só aí, quantas sementes ele já tem? Uma de abóbora, uma de feijão, uma de milho, uma de quiabo, uma de manjericão, uma de quiolô. Olha quantas sementes tem. Quando você vê, você tem umas 10 sementes diferentes. E aí, a tendência é só multiplicar. Só multiplicar. Você vai acabar conseguindo outras e outras e outras, tá? Mas eu acho o canteiro uma forma bem fácil de começar, porque você começa a observar as plantas, você começa a cuidar delas. Tem coisa também que se você não manter ali, você vai morrer, vai perder, mas você vai de novo lá no vizinho buscar, tá? Então, é uma dica que eu dou também, que você pode começar bancos verdes, que é esse banco de coisas que a gente não tem como manter a semente, né? A gente não tem essa técnica ainda de tirar a semente de algumas variedades, né? Por exemplo, quem planta sabe que para manter hortelã, como que tem semente de hortelã? A gente nem vê semente de hortelã. Então, as pessoas precisam ter esse hábito de manter o hortelã vivo. Por exemplo, na comunidade lá, a gente tem 5 variedades, mais ou menos, de hortelã diferente. Uns que eu ganhei numa feirinha dessa, tá? E outros que a gente já tinha. Então, na comunidade mesmo, já tinham 3. E aí eu consegui levar mais 2 que eu consegui ganhar nesses espaços. O coentro da Índia, lá tinha 1 na comunidade. Eu agora tenho 2, porque um outro eu ganhei de um índio, né, de uma outra região. Então, tem duas sementes diferentes. E que são, tipo, o coentro da Índia, quase ninguém dá importância. Acha que é uma besteira. Mas se tu tem um coentro da Índia e um coentro normal, são 2 sementes. Aí agora você faz esse exercício. Quanto tempo tem que você não compra a semente de coentro na rua? Tá? E aí, essa semente é sua, é da sua família. Entendeu? E às vezes esse coentro tem uma folha diferente, tem um sabor diferente do outro. Né? Essas são pequenas dicas já, que eu acho que ajudam o agricultor a começar a pensar que várias coisas que ele tem no quintal, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, são espécies, entendeu? Ou sementes crioulas. Pode falar, Juliana. Ela está escutando a gente fica meio confusa. Eu não sou boa nesse negócio de live, não, que é a primeira que eu faço nessa quarentena toda. Pronto, vai dizer vocês duas, então, e da agora em diante eu tenho certeza que vocês não vão parar mais, né? Então, eu ouvi você, realmente, os conselhos que vocês deram aí foi ótimo. Eu tenho certeza que vai ter muitos agricultores, muitos ACRs que vão estar catando no seu quintal, na sua produção, o que tem de crioulo, né, de sementes crioulas. Agora eu sei que não é só sementes, mas as plantas também, aquelas plantas que que eles cultivam, não é isso? Então, como a gente está passado aqui da hora, então eu vou só agradecer a vocês por terem dado essa honra, né, de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que os agricultores e ACRs, eles captaram muitos conhecimentos, né, através da fala de vocês, puderam ver a realidade, né, do que é semente crioula. Eu espero que a gente possa fazer um trabalho bonito, porque a gente já vem com essa ideia de criar bancos, né, aos poucos, mas acho que a partir de hoje vão estar muito mais motivados a fazer esse trabalho, né? A gente vai divulgar essas lives para eles, mandar para o WhatsApp, perseguir mesmo aí para quem não viu, né? Passar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, né? A partir dessa live de vocês.
Quero agradecer mais uma vez e espero que a gente possa se encontrar pelas lives e fora dela também, né? Depois que passar essa pandemia. Não é isso? Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que ficaram até agora. Vi que tem gente do Maranhão, vi que tem gente de Morro do Chapéu, Feira de Santana, né? Então, nossa live passou aí do território, não é isso? Muito obrigada e até a próxima. Tá bom. Só quero também agradecer as pessoas, né, que assistiram. Tem uma moça até que falou aí que tem interesse de botar um banco de sementes. Qualquer coisa, eu estou deixando um e-mail aí. Também me procurando nas redes sociais ou na internet. Não é difícil de me encontrar meu e-mail ou meu contato, tá? Na rede social, aí, normalmente eu sou Nara Sampaio, então é fácil de achar. Tem muita gente, depois que eu faço sempre alguma coisa, aparece muita gente no Facebook, no Instagram, querendo ser adicionado. Normalmente eu vejo lá e adiciono essas pessoas, dialogo também, tem algumas pessoas que botam recado e tudo, eu respondo, gente. Às vezes eu não respondo imediato, eu boto em um dia e no mesmo dia eu respondo. Então, às vezes leva 2, 3 dias, mas eu respondo sempre, tá? Então, tá aí o contato. Agradecer bastante. Esse que você mandou, narasampa@live? Esse? Eu mandei. E tem na apresentação. Vou colocar aqui, né, no chat? Pode colocar. Pronto. Então, eu respondo e estamos aí para tentar ajudar as pessoas que querem trabalhar com essa temática, que querem também ser guardiões e guardiãs de semente aqui da nossa Bahia, que querem preservar esse bem imensurável que temos, né, que é a semente crioula. E é isso, a gente só está aí para ajudar e agradecer muito a vocês todos, agradecer as FOB, agradecer o FRB pela questão do banco de sementes e por todo o aprendizado. Eu sempre agradeço, tá? Agradecer a Associação da Comunidade da Lagoa do Cedro por tudo, por todo o apoio, os agricultores que fazem tudo isso acontecer. E, para além disso, também, eu agradeço a todas as pessoas, né, que sempre contribuem, a Rede Samean, que está sempre com a gente, o pessoal dos institutos, que tem algumas pessoas que são parceiros e que estão sempre aí com a gente, o pessoal algumas pessoas do governo do estado que estão inseridas nessa temática, nessa luta, também com a gente, com as sementes crioulas, com o banco de sementes, nos oportunizando lá o stand na FEVAPS. Continue, por favor, melhorem para nós ainda mais, né, Rosa? Então, a gente também agradece bastante, a gente sabe que tem pessoas acompanhando e que repercute, sabe? E que venha mais políticas públicas que nos abracem, que venham mais editais acessíveis que nos abracem, tá? E é isso, a gente só tem a agradecer a todas as instituições, as que foram faladas, e algumas, gente, que às vezes a gente não lembra no momento, né, de estar ali falando, comentando, mas que a gente também é grato, entendeu? Mesmo às vezes não falando o nome ou lembrando exatamente, digamos, do nome da pessoa ou da instituição, tá bom? É isso.